a gente fala de sustentabilidade no mundo do agro, tem lei para isso? Da sustentabilidade? Ou isso é uma consciência social? Princípio. É um isso princípio. É um princípio, que a gente fala o princípio do desenvolvimento sustentável. Então, esse princípio de desenvolvimento sustentável, ele só existe se tiver sustentabilidade ambiental e sustentabilidade econômica. Porque também não é somente preservar. Você precisa produzir. E, automaticamente, isso é o princípio do desenvolvimento sustentável. É você produzir de forma que não agrida, que não polui o meio ambiente. E isso é uma preocupação desses produtores rurais hoje ou não? Totalmente, porque o produtor ele sabe que hoje ele preservar o meio ambiente, isso gera valor para a propriedade dele. E tem muitas formas de fiscalizar o produtor. Até mesmo as empresas que compram dele, se ele não tiver totalmente legal e comprovar que o CAR dele está ok, que a licença ambiental dele está ok, a pessoa nem compra o produto dele, as empresas não compram. Não pode nem exportar para você. Porque quando eu falo também de sustentabilidade, eu estou falando também da preocupação do meu descarte de resíduos sólidos dentro das propriedades ou não? Sim, totalmente. Ou são coisas, é a mesma coisa, né? Não, tá ligado. Tá ligado. É uma continuidade. É uma sequência, uma coisa. A atividade ela gera manejos, gera algumas situações. E cada situação dessa tem a forma de você estar preservando e resolvendo as questões ambientais. Isso que você disse está na Política Nacional de Resíduo Sólido. E o resíduo sólido, como é que essas propriedades... O que seria resíduos sólidos? É aquilo que vem da indústria? Não. Resíduo sólido ele é desde uma geração de papel no escritório, também um banheiro tem efluente e também depois do tratamento tem um resíduo sólido. Uma oficina, ele gera estopa, gera filtro, aquilo que vai ser descartável. O agrotóxico, ele vem dentro de uma embalagem, aquilo é um resíduo sólido. Então, mas no meio rural, seriam só os agrotóxicos ou não? Não, ou o descarte sólido, por exemplo, na pecuária, é uma preocupação? Na pecuária tem, por exemplo, num confinamento, tem o esterco, tem o que é gerado, ele tem que ser armazenado de forma adequada. Tem todo, então, isso é um resíduo manejo sólido. com isso aí e um cuidado que isso está na legislação. Exatamente. Por exemplo, o produtor descobriu que ele fazer um controle desse resíduo sólido de um confinamento, isso gera dinheiro para ele, porque ele usa aquilo como adubo. Então, ele não vai jogar fora aquilo também. E aí vem a questão da sustentabilidade. Exatamente. Que era o que a gente estava falando já. Então, uma coisa está ligada à outra. Vai ligando, ele não vai usar menos fertilizante químico, vai ser mais orgânico e assim ele resolve a questão de sustentabilidade ambiental e econômica. Não tem como andar separados. Eu entendi. Faz todo sentido. Quando a gente fala de sustentabilidade e a questão dos resíduos sólidos, é porque acaba que os resíduos sólidos são grandes poluentes. Sim. Então, eles não podem ser descartados de qualquer maneira. Exatamente. O problema das grandes cidades mesmo é o lixo. Exatamente. Que ainda é muito... Não é comum que haja feito essa separação. Até em Goiânia tem essa tentativa de fazer essa separação para levar esses resíduos sólidos para, no caso do lixo, né, o reciclável, para essas cooperativas, mas eu falo que ainda a gente está em passos assim... Bem lentos. Bem lentos, porque nós não temos a cultura em casa. Precisamos olhar um pouco mais para o Japão. Não é? Quando teve a Copa aqui no Brasil... Terminou o jogo, eles saíram com tiraram o saquinho de lixo dentro da bolsa, colocaram os resíduos lá dentro. E o aterro sanitário deles é coisa de cinema, porque aproveita 99% do lixo. Do resíduo. Exatamente. É sensacional. Isso está tão distante, né? Fiz uma viagem agora aqui para o interior de Goiás. Interior não, né? O Rio Quente. E aí, na beira da estrada, uma coisa que me chamou a atenção, acho que tem até a ver com a legislação ambiental. Tinham plantações de soja, tem a cerca da fazenda. E tinha plantação até o acostamento. Eu imagino que isso deve ser proibido, não sei. Totalmente proibido. Então tinha essa plantação. Porque é área de servidão, né? Exatamente. E outra coisa que me chamou muito a atenção quando a gente fala dos resíduos, que aí vem o nosso papel enquanto cidadão também, aí entre uma fazenda e outra tinha um aterro, um lixão a céu aberto. E também é proibido. No meio de uma fazenda e outra. Eu falei, gente, isso... Mas muitas vezes ele é um lixão do município, não é do produtor. Exatamente, porque eu imagino que o produtor não ia querer que entre não é do produtor. Pedaço de plantio e do outro lado um plantio tem um lixo no meio. Não é do produtor. Aí eu falei assim, e os órgãos que regulamentam isso? Porque aquilo lá
gera um resíduo tóxico que cai no lençol freático e acaba até contaminando essa plantação que está lá na lateral. Eu falei assim, gente, eu quero saber de onde que é essa soja, porque não tem como saber se eu não consumir. Mas isso aí passou batido. Com certeza. Aí é a questão que a gente vai discutir política pública e é complexo demais. Tem até essa questão também que quando a gente fala de meio ambiente, não tem como separar da política. Não, né? Tem. Não tem como. Meio ambiente, na verdade, ele está em todo lugar. Não tem como. Nada separa a questão ambiental. Exatamente. Até nós aqui, né, nesse nosso convívio também, se a gente for falar de meio ambiente, tem a questão de ar-condicionado. Total. Quanto você gera de lixo por dia? Exatamente. Então, é uma preocupação nossa também. Sim. E até é interessante a gente tocar nisso, né? Quanto que eu gero de lixo por dia? Você acha que o cidadão comum, como que ele pode contribuir para a gente diminuir, assim, de maneira bem simples? O que a gente pode fazer no nosso dia a dia para que haja essa preservação do meio ambiente? O primeiro caso é separar isso dentro da sua própria casa. Separar o lixo. Exatamente. O que é reciclável e o que não é reciclável. Isso vai facilitar para a prefeitura pegar esse lixo. Inclusive, em cima dessa Política Nacional de Resíduo Sólido, a responsabilidade ela é de quem gera o resíduo. Só essa parte que é o resíduo da nossa casa que a prefeitura pega. Mas, por exemplo, muitas atividades como hospitais, comércio, hoje ele paga para a prefeitura coletar esse resíduo já. E cada dia... Aí é uma questão de cultura. Hoje... os nossos filhos já, muitas vezes, já corrigem os pais nesse sentido. Muitas vezes. Questão da utilização da água também, que é uma preocupação que a gente tem que ter. E também a gente já pode fazer a nossa parte em relação a isso, diminuir a quantidade de banhos. Na hora de escovar o dente, diminuir a quantidade de banho, não, gente. Diminuir o tempo no banho. Porque Goiás é muito quente. Então, a questão também da torneira, escovar os dentes. Com certeza. Tem alguns critérios aí que pode ser tomado e, com certeza... ajudar bastante essa questão. É uma cadeia. Sim. É uma cadeia que não tem fim quando a gente fala de meio ambiente. E outra coisa que eu queria te perguntar também, quando a gente fala sobre Política Nacional do Meio Ambiente, aí tem também o Código Florestal Brasileiro. É igual, é diferente? Ou a política ambiental fala sobre o florestal também? Ou é diferente? O que fala um e o que fala o outro? Aí são duas situações. A parte florestal... O que é a parte florestal? Que tem árvores. Certo. Existe o Código Florestal Brasileiro, que ele vai estar preservando o tipo de bioma que a gente fala. Aqui no nosso estado é o Cerrado. Existe a Amazônia, existe também a Mata Atlântica. A gente tem alguns pedaços de Mata Atlântica aqui, mas é bem pouco. Tem mais no sudeste brasileiro. Então, o Código Florestal, ele protege os biomas. A Política Nacional de Meio Ambiente, ela orienta a forma de regularizar o licenciamento ambiental que depende do tipo de atividade. Mas então um está interligado ao outro? Muitas vezes, sim. Se for na zona rural, por exemplo, você precisa respeitar a reserva legal, a APP, para você poder colocar a sua atividade em funcionamento. Então, está relacionado um com o outro dependendo do local. Dependendo se tem vegetação ou não. Pode ser na zona urbana também, às vezes tem vegetação. Sim. Então, você tem que ter uma licença para tirar aquela árvore, para instalar a sua atividade. E aí, só um último detalhe, bem simples. Um protege as florestas e o outro como uma forma de obter o licenciamento ambiental. Então, eles têm a ver, mas não têm a ver. Porque, tem uma ligação. Porque quando eu falo assim, proteger florestas, para eu proteger a floresta, eu tenho que estar ligado à autorização. Sim. Ambiental. Se a minha atividade vai ser um local que tem floresta, eu tenho que respeitar as regras que tem que preservar a floresta e as regras de obter